Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Pedimos ayuda para localizar... Todos os anos, noticiários do mundo inteiro anunciam casos de desaparecimentos, onde familiares e amigos pedem ajuda para encontrar pessoas comuns que se encontram com paradeiros desconhecidos. Em alguns poucos casos, pessoas são encontradas com vida, enquanto em outros, infelizmente, apenas os corpos são encontrados. Há ainda aqueles que até hoje não foram solucionados e permanecem atormentando familiares e pessoas próximas ao caso. Mas além de casos de pessoas comuns que sumiram sem deixar rastros, a história também guarda casos curiosos, onde figuras como reis, políticos e até pioneiros da aviação desapareceram sem deixar rastros. Esses casos deixaram não apenas seus familiares, mas toda uma nação envolvida na dúvida. Muitos deles marcaram o rumo de países e até hoje são combustíveis para teorias da conspiração ao longo da história. No vídeo de hoje, vamos denotar alguns casos de figuras históricas que desapareceram sem deixar rastros e mudaram a trajetória política de suas nações. Um dos episódios mais intrigantes da história da monarquia inglesa ocorreu no final do século XV, quando, em meio ao caos da Guerra das Duas Rosas, duas crianças, o pequeno rei Eduardo V, de 12 anos, e seu irmão Ricardo, desapareceram da Torre de Londres, em um dos casos que até hoje deixam dúvidas e geram teorias. Entre 1455 e 1487, a Inglaterra viveu a Guerra das Rosas, conflito entre as casas de York e Lancaster pelo trono inglês. A guerra foi sangrenta e cheia de reviravoltas, intrigas familiares e conspirações políticas. Em 9 de abril de 1483, o rei Eduardo IV da Casa de York, que havia acalmado um pouco as tensões quando chegou ao trono, faleceu repentinamente. Seu sucessor por direito foi seu filho de apenas 12 anos, Edward, que assumiu simbolicamente como Eduardo V da Inglaterra. Simbolicamente porque, pelo fato de ser criança, ele não poderia governar. Por isso, o pequeno rei e seu irmão Ricardo ficaram sob tutela de seu tio, o Duque de Gloucester, que assumiu a regência com o título de Lorde Protetor, com a premissa de protegê-los não só de alguma conspiração dos partidários da família Lancaster, como também de sua família materna. Os príncipes foram levados para a Torre de Londres, um luxuoso palácio de verão pertencente à família real e onde tradicionalmente os reis se hospedavam dias antes de serem coroados. O que os príncipes não sabiam é que aquele seria o último lugar de onde seriam vistos. O rei Eduardo V e seu irmão Ricardo eram filhos de Isabel Woodville, com quem seu pai havia se casado por amor, mesmo já tendo um compromisso matrimonial com outra princesa. Devido a isso, o Duque de Gloucester declarou que seu falecido irmão era um bígamo, logo, os príncipes eram ilegítimos e bastardos. A alegação foi aprovada pela nobreza e o parlamento inglês. Logo, no dia 26 de junho, o duque é declarado rei com o nome de Ricardo III. Após isso, os príncipes continuaram presos na torre, com seus direitos sendo cada vez mais contestados e os empregados sendo proibidos de falar com eles. Alguns dias após a coroação de Ricardo III, testemunhas ainda afirmaram ver os príncipes brincando nos quintais da torre, mas com o passar do tempo, foram cada vez menos vistos e no verão de 1483, nada mais se soube sobre eles. Os príncipes desapareceram sem deixar rastros e nenhum registro de qualquer empregado ou criado do palácio foi encontrado. Oficialmente, o novo rei também jamais deu qualquer explicação do ocorrido e tampouco funerais ou cerimônias fúnebres foram realizados. E é a partir dessa omissão que surgem as teorias. A mais famosa afirma que os jovens foram assassinados por seu tio e tiveram seus corpos ocultados para evitar reivindicações futuras ao trono.
Essa versão foi corroborada no século XVI por escritores como Thomas More, que afirmou em seu livro A História de Ricardo III que os príncipes foram mortos asfixiados por ordens diretas do rei, tendo seus corpos escondidos debaixo de degraus da escadaria da torre. Outros, no entanto, afirmam que Ricardo apenas os escondeu ou os enviou para o exílio em segredo, com eles passando o resto de suas vidas escondidos. No entanto, há outro suspeito para a morte dos príncipes, já que muitos argumentam que se o objetivo de Ricardo III era garantir a sua linhagem ao trono, ele teria exposto os corpos dos príncipes comprovando suas mortes. Assim, não haveria outro grande pretendente à coroa inglesa. Esse outro grande suspeito era Henrique de Lancaster, que em 1485 conseguiu reassumir o trono durante uma batalha onde Ricardo III também foi morto. Ele teria encontrado os príncipes escondidos na torre e, para garantir o seu domínio e de sua dinastia, acabou os assassinando e ocultando seus corpos. Há ainda quem diga que eles foram aprisionados e morreram de desnutrição e maus tratos, ou então que fugiram em algum momento e viveram sob identidades falsas. Em 1674, 2 ossadas foram encontradas debaixo da escadaria da Torre de Londres, com muitos afirmando com total convicção que são os restos mortais dos príncipes. As ossadas foram sepultadas na abadia de Westminster. No entanto, nenhum teste de DNA jamais foi autorizado e o caso permanece em aberto como um dos maiores mistérios da história da monarquia inglesa. Percival Harrison Fawcett nasceu em 31 de agosto de 1867 na Inglaterra. Filho de um aristocrata excêntrico e de uma família com ligações militares, Fawcett seguiu a carreira no exército britânico e mais tarde ingressou na Real Sociedade Geográfica. Ele tornou-se especialista em cartografia e topografia, sendo enviado para missões de mapeamento em regiões pouco exploradas. Entre 1906 e 1924, participou de diversas explorações pela Amazônia, principalmente na fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, ajudando a definir limites territoriais e corrigir mapas. Durante essas missões, entrou em contato com culturas indígenas, sobreviveu a doenças tropicais, atravessou áreas perigosas e ganhou a reputação de ser um explorador incansável. Na mesma época, também começou a ouvir histórias de ruínas misteriosas e civilizações antigas, cujos restos estavam ocultos pela selva amazônica. Ao longo dos anos, Fawcett reuniu anotações e documentos históricos que mencionavam antigas cidades de pedra na Amazônia. Um dos principais foi o chamado Manuscrito 512, um relatório do século XVIII preservado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que descrevia uma cidade perdida com ruas largas, arcos monumentais e inscrições indecifráveis. Para Fawcett, essas evidências apontavam para a existência de uma metrópole pré-colombiana avançada, que ele batizou como Cidade Z. Em um período em que a arqueologia tradicional considerava a Amazônia incapaz de sustentar grandes populações, suas ideias foram vistas como fantasiosas, mas Fawcett estava convencido. Determinado a encontrar a dita Cidade Z, Fawcett organizou uma expedição pequena e discreta para evitar conflitos e garantir agilidade, composta por ele, seu filho e um amigo de seu filho. Eles partiram de Cuiabá, no Mato Grosso, em abril de 1925 e planejando alcançar uma região pouco explorada, habitada por tribos isoladas. Fawcett enviou cartas a partir do posto indígena Dead Horse Camp, no fim de maio daquele ano, dizendo que estava prestes a entrar em um território inexplorado e perigoso. Essa foi a última mensagem confirmada, e após essa carta, o silêncio. Nenhuma outra comunicação chegou aos familiares ou à Real Sociedade Geográfica. Meses se passaram e especulações começaram a surgir. Entre 1927 e 1930, várias expedições de busca foram lançadas, algumas financiadas por jornais, outras por aventureiros independentes, mas nenhuma encontrou provas conclusivas. Em alguns casos, as equipes de resgate também desapareceram ou sofreram baixas. Fawcett e sua pequena expedição realmente haviam desaparecido, e diversas teorias surgiram tentando explicar o que aconteceu com eles. As mais plausíveis afirmam que eles morreram vítimas de alguma doença tropical, atacados por animais selvagens ou mortos por tribos isoladas.
Há ainda uma explicação mítica que conta que eles de fato chegaram a encontrar a dita Cidade Z, mas jamais conseguiram retornar à civilização por algum motivo. Em 1951, o explorador Orlando Vilas Boas localizou 3 ossadas no território do povo Kalapalo, que foram alegadamente dadas como pertencentes aos 3 exploradores. Os relatos dos Kalapalos afirmavam que os homens foram mortos a flechadas por invadir uma área sagrada e assustar as crianças da aldeia. As ossadas foram encontradas com objetos metálicos e botões de camisas, o que dá a entender que pertenceram a ocidentais. Diversos testes de DNA chegaram a ser feitos na Inglaterra e no Brasil, mas nenhum resultado conclusivo jamais foi confirmado. Sendo assim, permanece um mistério do que teria acontecido com Percy Fawcett e seus companheiros. Aliás, como curiosidade, Fawcett e sua expedição em terras brasileiras foram as principais inspirações para a criação do personagem Indiana Jones, famoso pela saga de filmes da década de 80. Entre os séculos XV e XVI, Portugal emergia como uma grande potência marítima e comercial na Europa, conquistando rotas de comércio e territórios na Índia, África e América. Nessa época, tudo parecia perfeito para Portugal e seu futuro, mas em meio a toda essa prosperidade, a desaparição de um rei mudou totalmente aquela nação. Dom Sebastião I nasceu em 20 de janeiro de 1554 e subiu ao trono de Portugal aos 3 anos de idade após a morte de seu avô, Dom João III. De temperamento religioso e educado sob forte influência jesuíta, Dom Sebastião desenvolveu desde jovem uma mentalidade de rei cruzado, sonhando em expandir a fé cristã no norte da África e enfrentar o avanço muçulmano. Esse idealismo levaria a uma decisão que marcaria para sempre a história de Portugal. Em 1578, Dom Sebastião organizou uma expedição militar para o Marrocos, visando apoiar o aliado muçulmano Mulay Mohammed na disputa pelo trono marroquino contra seu tio. O exército português, composto por cerca de 17 mil homens, incluindo mercenários estrangeiros, enfrentou as forças marroquinas em 4 de agosto de 1578, perto da cidade de Alcácer Quibir. Apesar de contar com uma força considerável e ser respeitado pelos soldados, o rei Dom Sebastião foi duramente derrotado na Batalha de Alcácer Quibir, onde os portugueses foram dizimados. Relatos contam que por diversos momentos, o rei tentou reacender a moral das tropas e enfrentou os muçulmanos cara a cara, mas após 4 horas de batalha, o monarca não foi mais visto e os sobreviventes bateram em retirada. Muitos acreditaram inicialmente que o rei havia sido capturado e feito prisioneiro pelos marroquinos, mas após negociações e trocas de prisioneiros, foi constatado que o rei não estava entre eles. Após a batalha, muitos comissários tentaram localizar o corpo de Dom Sebastião entre os soldados caídos, mas nenhum corpo foi encontrado com vestimentas reais. Poucos dias depois, o rei foi declarado oficialmente morto e foi sucedido por seu tio Dom Henrique, que já era idoso e um cardeal da Igreja Católica, logo jamais havia se casado ou tido filhos. A morte do rei mudou os destinos da nação portuguesa, visto que com a morte de Dom Henrique, a dinastia iria acabar, e o parente mais próximo que teria legitimidade para a sucessão ao trono era o rei da Espanha, Dom Filipe II de Habsburgo. Com a sucessão do monarca espanhol, o reino de Portugal se fundiu com a Espanha, formando a União Ibérica, acabando assim com a autonomia política e comercial portuguesa. Muitos membros da realeza e o povo português como um todo jamais aceitaram a morte do rei Dom Sebastião, e pela falta de um corpo e evidências sólidas de sua morte, muitos passaram a acreditar que o rei um dia retornaria com um grande exército e libertaria Portugal do domínio espanhol. Essa crença popular logo tomou conta do imaginário folclórico português, sendo hoje conhecida como sebastianismo. Em 1582, um corpo chegou a ser levado para o rei Dom Filipe II, sendo esse alegado como pertencente ao rei Dom Sebastião. Mesmo em avançado estado de decomposição e sem a certeza de que realmente pertencia ao rei, o corpo foi sepultado no mosteiro dos Jerônimos e foi considerado como os restos mortais de Dom Sebastião. Até hoje, historiadores concordam com a história de que Dom Sebastião realmente desapareceu em batalha, embora não exista uma explicação oficial para o que teria acontecido com ele e nem como morreu.
Seu sumiço não apenas criou toda uma tradição folclórica ao seu redor, mas mudou os rumos da nação portuguesa, que nunca mais voltou a ser a grande potência marítima que um dia foi. Esse caso é considerado um dos mais surpreendentes do século XX, já que não só representou um mistério, mas também uma tentativa de superação de limites e empoderamento feminino. Amelia Mary Earhart nasceu em 24 de julho de 1897 no Kansas. Desde jovem, mostrou espírito aventureiro e interesse por mecânica e esportes, algo incomum para mulheres da época. Em 1920, fez seu primeiro voo como passageira e, decidida a aprender a pilotar, comprou seu próprio avião apenas 2 anos depois. Ao longo da década de 20 e início da década de 30, Amélia conquistou recordes e se tornou um ícone internacional. Ela foi a primeira mulher a atravessar o Atlântico sozinha e uma grande defensora dos direitos da mulher no século XX. Em 1937, Amélia decidiu realizar seu maior desafio, dar uma volta ao mundo pela linha do Equador, a rota mais longa possível. Seu avião era um Lockheed Elétrica 110, equipado para longas distâncias, e seu navegador era Fred Noonan. A primeira tentativa, em março, falhou por problemas técnicos, mas a segunda, em 1º de junho de 1937, partindo de Miami, na Flórida, foi um sucesso. Após semanas cruzando a América do Sul, África, Índia e Austrália, Amélia chegou em Lae, na Papua Nova Guiné, em 29 de junho. Na reta final da viagem, restava o trecho mais perigoso, 4.000 km sobre o Pacífico até a minúscula ilha de Howland, pertencente aos Estados Unidos. Na madrugada de 2 de julho de 1937, Earhart e Noonan decolaram de Lae. Um navio posicionado perto de Howland estava encarregado de guiar o avião por rádio. Ao longo das horas, as transmissões mostraram crescente tensão. A rádio de Earhart recebia mal as instruções e o combustível estava acabando. Sua última mensagem clara foi às 8h43, onde ela dizia: "Estamos voando na linha 157-337. Devemos estar sobre vocês, mas não conseguimos ver." Pouco depois, o sinal desapareceu para sempre. Nenhum destroço foi encontrado na área indicada. O governo americano, então, mobilizou navios, aviões e até submarinos para vasculhar milhares de quilômetros quadrados do Pacífico. Apesar do esforço, sendo a busca mais cara para um civil até então, nada foi encontrado. Oficialmente, Amelia Earhart e seu navegador foram declarados como desaparecidos no mar. Entre as teorias para o desaparecimento de Amelia Earhart estão de pouso forçado no mar, ou de que o avião caiu próximo a uma ilha onde Amelia buscou refúgio, mas acabou sendo morta por nativos. Existem também as teorias de que ela tenha sido capturada pelos japoneses por acreditarem que se tratava de uma espiã americana, ou que ela tenha forjado sua morte para viver em paz longe dos holofotes. Teoria essa que é descartada por tudo que ela defendia e pela sua missão ser algo feito para divulgar o quão longe uma mulher era capaz de chegar. Mais de 80 anos depois, Amelia Earhart continua sendo um ícone global da aviação e do direito das mulheres. Seu desaparecimento é lembrado como um dos maiores mistérios da história, inspirando livros, filmes e expedições de busca que até hoje ocorrem. Amelia não apenas quebrou recordes, mas também barreiras sociais. Seu destino final pode permanecer desconhecido, mas sua coragem a mantém viva na memória coletiva. Nos Estados Unidos dos anos 50 e 60, poucos nomes inspiravam tanto respeito e medo quanto o de James Hoffa, mais conhecido como Jimmy Hoffa. Líder carismático, de fala firme e presença magnética, Hoffa presidiu o maior sindicato de caminhoneiros dos Estados Unidos, transformando em uma força quase política, capaz de parar o país inteiro em uma greve. Mas Hoffa também cultivava aliados perigosos como os chefes da máfia. Esses laços lhe garantiram poder, mas também acabariam selando seu destino. Nascido em 14 de fevereiro de 1913, no estado de Indiana, Hoffa começou sua vida como trabalhador portuário e rapidamente se envolveu em causas sindicais. Sua habilidade para negociar e intimidar adversários
o levou ao topo do sindicato em 1957. Sob seu comando, a organização cresceu para mais de 2 milhões de membros, controlando contratos de transporte por todo o país. O poder de Hoffa, porém, vinha com um preço: a proximidade com o crime organizado, que usava os fundos da pensão do sindicato para lavar dinheiro e financiar empreendimentos ilícitos. Na década de 60, o procurador-geral Bob Kennedy declarou guerra à máfia e Hoffa foi um alvo prioritário. Acusado de fraude e tentativa de suborno, ele foi condenado e preso em 1967, cumprindo a pena até 1971. Sua libertação antecipada veio graças ao perdão presidencial de Richard Nixon. No entanto, ele tinha uma condição: Hoffa não poderia se envolver com atividades sindicais até o ano de 1980. Ele, porém, não pretendia esperar tanto, e no dia 30 de julho de 1975, Hoffa saiu de casa em Potomac, no estado de Michigan, vestindo calças azul marinho, camisa branca e casaco esportivo. Ele disse à esposa que ia se encontrar com 2 velhos amigos para resolver negócios. O encontro estava marcado para as 14 horas no estacionamento de um restaurante nos arredores de Detroit. Hoffa chegou antes e, após esperar por muito tempo, por volta das 14h30, testemunhas o viram andando impaciente pelo estacionamento. Minutos depois, ele foi visto entrando em um carro com 3 homens, sendo essa a última vez que ele foi visto. Quando Hoffa não voltou para casa, sua família entrou em pânico. No dia seguinte, a polícia encontrou seu carro trancado no estacionamento sem sinais de luta. Uma investigação massiva começou, envolvendo até o FBI, mas nenhuma prova conclusiva foi encontrada. Com o tempo, o silêncio dos envolvidos foi absoluto. No mundo do crime, esse código final é chamado de Ormeta. Quem sabia, não falava, e quem falava, não vivia para repetir. Ao longo das décadas, várias hipóteses e teorias surgiram. A versão mais aceita é que Hoffa foi morto por ordens dos líderes mafiosos que temiam seu retorno ao poder e a possibilidade dele revelar segredos. Seu corpo teria sido cremado e enterrado em fundações de prédios ou até dissolvido em ácido. Outros dizem que ele pode ter sido enterrado debaixo da arquibancada de um estádio em Nova Jersey. No entanto, escavações feitas anos depois não encontraram nada. Alguns informantes sugeriram que o corpo foi cortado em pedaços e transportado em caminhões de lixo controlados pelo próprio sindicato. Em 1982, Jimmy Hoffa foi declarado oficialmente morto, mas o caso continua em aberto. Sua história se tornou parte do imaginário americano, servindo como lembrete de que quando o poder é forjado com crime e lealdades perigosas, o fim raramente é pacífico. O desaparecimento de Hoffa não apenas é um crime sem solução, é um símbolo sombrio de uma era em que sindicatos, políticos influentes e grupos mafiosos se envolviam na mesma penumbra, e onde um homem poderia ter tido um país inteiro nas mãos, até o dia que foi levado para um encontro para nunca mais voltar. Na madrugada silenciosa de 17 de julho de 1918, na cidade russa de Ekaterimburgo, um dos capítulos mais sombrios da história moderna se desenrolava. O destino da família imperial russa, os Romanov, estava selado, mas por mais brutal e definitivo que tenha sido aquele momento, uma dúvida ecoaria por todo o século XX. Teria uma das filhas do imperador Nicolau II, Anastácia, sobrevivido ao massacre? A Rússia vivia um caos após a Revolução de Fevereiro de 1917, onde o czar Nicolau II foi deposto e, meses depois, o poder caiu nas mãos dos bolcheviques. Com a guerra civil em andamento, a antiga família imperial se tornara um símbolo perigoso para os inimigos do novo regime. Os Romanov, conformados por Nicolau, sua esposa Alexandra, as filhas Olga, Tatiana, Maria e Anastácia e o herdeiro Alexei, foram enviados ao exílio interno, vigiados e constantemente transferidos para evitar resgates por forças monarquistas. Na noite de 16 para 17 de julho de 1918, a família estava confinada na casa Ipatiev. Por volta das 2 da manhã, foram encontrados sob pretexto de que seriam transferidos para outro local. Vestiram-se rapidamente e desceram para o porão. Lá, guardas armados leram uma breve sentença de execução em nome do soviete de Urais. Antes que pudessem reagir, rajadas de disparos ecoaram no pequeno cômodo. A cena foi brutal. As filhas,
incluindo Anastácia, usavam roupas reforçadas com joias costuradas como forma de esconder a fortuna da família. O inesperado colete de pedras preciosas agiu como armadura provisória, fazendo com que alguns tiros ricocheteassem. Isso prolongou o massacre e aumentou o horror. Os corpos foram carregados para caminhões e levados para um local isolado. Enterrados apressadamente, alguns foram queimados para dificultar a identificação, mas quando os relatos de execução chegaram ao mundo, um detalhe começou a alimentar os rumores. Não havia confirmação de que todos os corpos haviam sido enterrados. A ausência de provas imediatas abriu espaço para especulações. Entre todas as filhas do czar, a mais nova, Anastácia, se tornou o centro das lendas. Seu espírito irreverente e a personalidade marcante na corte imperial talvez tenha ajudado a fixar sua imagem no imaginário popular. Ao longo do século XX, várias mulheres alegaram ser a Grã-Duquesa sobrevivente. A mais famosa foi Anna Anderson, que desapareceu na Alemanha em 1920, alegando ter escapado do massacre. Durante décadas, ela sustentou sua identidade, sendo reconhecida por alguns monarquistas e contestada por outros. Somente após testes de DNA nos anos 90, foi confirmado que ela não era uma Romanov. Em 1995, escavações revelaram uma vala comum nos arredores de Ekaterimburgo, contendo os corpos que correspondiam a Nicolau II, Alexandra e seus 3 filhos. Porém, ainda faltavam 2, Alexei e uma das filhas, possivelmente Anastácia. Somente em 2007, uma segunda cova foi descoberta, contendo restos compatíveis com o jovem Czarevich e a última filha desaparecida. Exames de DNA colocaram fim às esperanças, e foi confirmado que Anastácia Romanov realmente morreu em 1918. Ainda assim, a história da princesa russa sobreviveu nas artes, no cinema e na cultura popular, transformando-se em um conto de sobrevivência impossível. Filmes, peças e lendas alimentaram a ideia de que uma jovem princesa russa escapara de um destino cruel, escondendo-se entre cidadãos comuns enquanto seu império desmoronava. Mas sob a luz fria da história, o mito se dissolve. Anastácia Romanov não sobreviveu. O que permaneceu foi a força da narrativa, a necessidade humana de acreditar, mesmo nos momentos mais sombrios, que alguém possa escapar e renascer. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, sem mais conversa, me despeço e tchau.